A votação do projeto que divide a distribuição dos royalties do petróleo gerou muita discussão no Congresso Nacional e em toda a sociedade brasileira. De um lado, os estados produtores querendo preservar os acordos firmados. Do outro, o restante do país reivindicando uma fatia maior dos recursos. Para o deputado federal do Rio de Janeiro, Stepan Essessian, o parlamento brasileiro falhou na discussão da proposta. Acho que já tem um grande equívoco na condução desse processo todo dos royalties, né? Criou-se um clima extremamente negativo do ponto de vista da nação, né? Como se tivesse aí dois vilões, que é o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, e que fossem dois estados que estivessem advogando e defendendo a destruição do resto do país. Ao mesmo tempo, existe um mau uso político dessa questão do royalties, espalhado pelo Brasil todo, como se fosse uma salvação da lavoura, né? É de se estranhar que nessas divisões não se cogita nunca em mexer na taxa federal, do que é a União. Eu acho que a União deveria ter uma responsabilidade maior, abrindo mão, inclusive, ou dedicando 50% do que ela fatura de royalties para cobrir essa defasagem que existe, né? A nossa posição sempre foi bem clara. A gente, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, nós defendemos o seguinte: existem novas perspectivas, novas possibilidades, então vamos criar novas formas de distribuição do que tem pelo futuro. Mas você não pode pegar aquilo que já está combinado, que você está contando, que você já fez um orçamento, fez um planejamento, contando com aquele dinheiro, e de repente, olha, ele não existe mais, ele vai ser pulverizado. Essessian afirma que o estado do Rio de Janeiro já contribui com grandes somas de dinheiro para a nação. Não tem essa história de não dividir, até porque, se você analisar aquele fundo de participação dos estados, você vai ver que o Rio de Janeiro coloca um volume grandioso de imposto, que passa de bilhões de reais todo ano em imposto para o Brasil, e ele recebe do fundo de participação milhões. Coloca bilhões e recebe milhões, quer dizer, não existe já esse egoísmo. Segundo, a compensação que é feita é porque não fica para o estado do Rio de Janeiro nem do Espírito Santo um centavo sequer de ICMS do que se produz, do que se vende, do petróleo produzido. É tudo arrecadado lá no estado, quem recebe é quem consome, lá na ponta final. O Rio, o estado produtor, não recebe ICMS. Isso foi uma compensação. Stepan lembrou que a divisão dos royalties da forma que foi decidida não resolverá os problemas do país. Não está na questão do royalties. O royalties é que apareceu como se fosse um milagre. O petróleo como se fosse um milagre. Mas existe uma má distribuição de riqueza da federação. Ela se dá em vários outros aspectos, né? Nós até brincamos que esse royalties não é do Rio de Janeiro. Um dia, numa mesa do bar, todo mundo brincando, ele falou assim: vem cá, o resto do Brasil, só o Rio que fica. Ele falou assim: tu é da onde? Ele falou: sou da Bahia. O outro era pernambucano, o outro era paulista, o outro era do Belém do Pará. Tinham 8 pessoas e tinha um carioca na mesa. Eu era goiano, estava na mesa. Então a gente até brincou, falou: pô, já está dividindo. Porque tem uma coisa que recebe o país, o Brasil inteiro. E eu fico assustado, porque se o pouco recurso que hoje os estados e os municípios têm, esquece o royalties, são tão mal empregados, eles estão parecendo que achando que esse dinheiro do royalties é uma outra moeda que não é o real, que com isso todos os problemas vão ser solucionados. Quando tem municípios aí que com essa distribuição vai receber R$4.000 por mês, mas está sendo vendido, às vezes demagogicamente, como se isso aí fosse a solução. Nós precisamos ver isso com seriedade, não pode ser feito da forma com que foi feita, da forma com que foi votado, da forma que está sendo conduzido, de maneira nenhuma.